Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a segunda parte do Segundo Reinado. Segunda parte do Segundo Reinado, política interna, aqui no canal hoje. Bom, gente, então vamos continuando aí nossas aulas sobre esse longo período que é o Segundo Reinado, né? A gente está aí conversando com vocês, né, a respeito da Lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu definitivamente a entrada de escravos no Brasil, oficialmente. Não foi mais uma daquelas leis lá para inglês ver, né, como foi aquela de 1831. Desta vez você vai verificar mesmo que o número de escravos que vão entrar no Brasil pelo tráfico vai diminuir sobremaneira mesmo, ele vai praticamente se extinguir. Embora continuasse o tráfico interno. Isto não é a abolição da escravatura. A abolição só se dará 38 anos depois. Ó, mais um detalhe sobre a Lei Eusébio de Queiroz. Nós tivemos no Brasil, lá entre 1849 e 50, uma grande epidemia, não é, de febre amarela. E houve uma visão aqui interna no Brasil que os negros que vinham do tráfico negreiro traziam a febre amarela. Isso também muito contribuiu para a Lei Eusébio de Queiroz. Mas agora vamos ver alguns efeitos desta mudança radical na história do Brasil, né, para esta sociedade do Segundo Reinado, né? Então a gente precisa olhar isso, e eu vou propor a gente olhar isso pelo ponto de vista da agricultura, né, que é a base da economia brasileira, é onde move a economia, sem dúvida nenhuma, e nos anos 50, 60, o café já se torna o produto central da economia brasileira. Então vamos olhar pelo ponto de vista do café estes efeitos da Lei Eusébio de Queiroz. Ó, o café é um pouco de sua história. O café vai surgir isso lá na antiguidade, na África, na Etiópia. Depois ele vai ser muito consumido no mundo dos persas, né, na Arábia, e vai chegar até o Brasil por meio dos franceses, né? Os franceses é que trouxeram o café para ser plantado aqui na Guiana Francesa, e é aquele Francisco de Melo Palheta que parece que ele rouba algumas mudas do café e traz para plantar aqui no Grão-Pará, no norte, né? Perto lá da Guiana Francesa. Bom, rapidamente, isto era século XVIII, quando o café chegou no Brasil, por volta de 1720. Mas o café realmente vai se tornar importante plantado aqui no Sudeste. Inicialmente é Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro que eles começam a plantar, em torno, né, da cidade do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense. Isso vai resultar, inclusive, na devastação da floresta da Tijuca. Mas aí o que acontece? Já no Segundo Reinado, né, o Dom Pedro II ele vai ordenar uma reflorestação, né, uma reflorestação da floresta da Tijuca, e hoje ela é a maior floresta urbana do mundo. Então o Dom Pedro II tem uma visão, não é, de reconstituição dessa floresta durante muitas décadas, foi investido nisso. E o café, na verdade, ele vai indo para o interior, ele vai sendo plantado no interior. E ele chega na zona fronteiriça entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa zona fronteiriça, então, entre o Rio e São Paulo é o Vale do Paraíba, né, onde tem o Rio Paraíba do Sul. E o café ele é plantado nas encostas, né, do Vale do Paraíba. Se dizia à época, né, na metade do século XIX, que o Brasil é o Vale e o Vale é o Brasil. Né? Então, porque o café torna-se o maior produto de exportação do Brasil, né? Rapidamente os fazendeiros do Vale do Paraíba realmente ficam muito ricos com esta comercialização. Entretanto, gente, o consumo mundial do café cresceu muito, e o Brasil, como maior exportador, né, ele vai ter que cada vez mais atender a esta demanda. Rapidamente, né, essas técnicas rudimentares, ultrapassadas de plantar, né, o café nas encostas do vale, vão cansar o solo, o Brasil não vai começar a dar conta, né, dessa demanda mundial.
Então o café ele vai forçosamente buscando novas zonas, né? Uma expansão dessa fronteira agrícola. E a gente fala sobre essa expansão da fronteira agrícola, né? Que ela vai lentamente indo para 1860, 70, indo para o final do século XIX. A gente fala que vai indo o café para o oeste paulista. Então você teria então um Vale do Paraíba original do café, mas ao longo das décadas, no século XIX, o café vai se expandindo para o que a gente chama, né, de Oeste Paulista, de Oeste Paulista. Meio uma alusão àquela coisa da expansão americana para o Oeste. Tanto, né, Campinas era chamada a capital do Oeste Paulista. Campinas, né? E depois Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira, olha só, a capital do Novo Oeste paulista. Então o café tem duas zonas para a gente analisar aqui, não é? O Vale do Paraíba original, né? E a expansão para o oeste, que é uma longa expansão, né? O café vai para o sul de Minas, norte do Paraná, então é uma grande expansão ao longo das décadas. Para eu tentar explicar alguma coisa aqui para vocês, vamos criar aqui um modelo explicativo, não é? Vamos pensar, vamos usar aqui um tipo ideal weberiano aqui, ó. Vamos pensar que existe uma mentalidade ligada ao fazendeiro do Vale do Paraíba e uma mentalidade ligada ao fazendeiro do Oeste Paulista. Logicamente isso aqui é uma aproximação, é uma tentativa metodológica de fazer uma explicação aqui para você, né? Construir um modelo explicativo. Evidentemente que a realidade é muito mais dinâmica do que isso. Então, ó, o fazendeiro do Vale do Paraíba seria um cara com uma mentalidade mais tradicional, é a origem do café, são os primeiros fazendeiros, né? Mais tradicionalista, seria mais conservadora. Não no sentido do partido conservador, hein? Cuidado, né? Uma mentalidade, né, mais tradicionalista. Esse é o cara do Vale do Paraíba. Enquanto o cara do Oeste, ele é mais novo, né? Mais dinâmico, uma mentalidade mais moderna, mais empresarial. Vamos pensar assim. Dizendo, inclusive, para você que o café em São Paulo ele vai surgir no século XIX em substituição ou na sequência de uma grande explosão que aconteceu no século XVIII ainda em São Paulo da plantação de açúcar. Né? A cana-de-açúcar entrou muito em declínio lá no Nordeste, já no final do século XVII. Né? E depois há, né, os centros que são muito importantes na venda do açúcar, que foi o Haiti, que é Cuba. Então o café do Nordeste cai muito, né, tem um declínio muito grande depois daquelas invasões holandesas e tudo mais. Mas há um renascimento do café em São Paulo, no final do século XVIII. Aproveitando também aquela guerra de dependência do Haiti, né, eles ficam com menos produção na época, há uma janela de oportunidade e o açúcar passa a ser plantado, a cana-de-açúcar, em São Paulo. E aí acontecia o seguinte, que a cana-de-açúcar tem que ser mais próxima do porto, mais próxima do litoral para exportação, porque se você for levar de fato o açúcar a partir de longas distâncias, ele se degrada muito rapidamente. Então havia muitas terras ociosas no interior de São Paulo. E quando esses grandes senhores da cana-de-açúcar, né, esses grandes senhores de engenho, vamos dizer assim, mais paulistas, do século XVIII, começo do século XIX, né, começaram a ter muitos filhos, né, o engenho, as engenhocas todas que existem no engenho, né, são indivisíveis, eles só conseguem passar isso para um filho. Então os demais filhos começaram a herdar do pai terras no interior, que era inclusive barato. Então eles começaram a ir para o interior e ali que eles começaram a plantar o café. Foi então dos filhos desses grandes primeiros senhores de engenho paulistas do século XVIII, do começo do século XIX, que vieram esses grandes cafeicultores. Não é? Inicialmente o Vale do Paraíba seria onde em São Paulo, Taubaté, São José dos Campos, né, Caçapava, hoje tem Aparecida do Norte. Então é esse lugar ali que é fronteiriço com o Rio de Janeiro, e tem lá depois no Rio de Janeiro, indo pelo Rio Paraíba do Sul, né? Então você tem lá as regiões Queluz, né? Onde também se produzia o café. E depois então tem essa grande expansão para o interior,
para o oeste paulista. Então, em resumo, estou dizendo para vocês que o cara do Vale é um cara mais tradicionalista, mais do início do café, né, mais conservador, uma mentalidade mais ligada a todos os valores do Império. Enquanto isso, o Oeste é uma mentalidade mais dinâmica, até pelo processo, como a coisa se deu, né, a expansão do café ao longo das décadas. E acho que isso pode explicar muita coisa para a gente em termos da política interna e econômica da segunda metade do século XIX, aí do segundo reinado. Né? Por exemplo, a gente pode pensar que os caras mais tradicionalistas do Vale, né, eles vão ter uma política muito forte de fazer uma aliança com o Império, com Dom Pedro II, uma forte aliança que dá sustentação, inclusive, uma estabilidade ao governo Dom Pedro II, né, por isso que ele, inclusive, foi um governo muito longo, 49 anos. Mas, em troca, eles queriam algumas coisas. Que o governo Dom Pedro II não mexesse com duas coisas fundamentais. Duas coisas fundamentais. Primeiro, o latifúndio. Então, o latifúndio não pode mexer com isso. E dois, a escravidão. Foi proibido o tráfico negreiro para o Brasil, mas se mantém a escravidão interna. Então, essas duas coisas que dão sustentabilidade ao Império. Essa aliança com esses fazendeiros mais antiquados, mais conservadores, mais retrógrados, mais tradicionalistas. E não pode, então, o Dom Pedro é um cara de uma mentalidade muito aberta, é um homem realmente iluminista, é um homem racional, das ciências, um homem moderno, né? Muito, muito moderno mesmo, né? Tinha coleção de fotografias, né? Ele gostava de egiptologia, foi um dos primeiros a tomar contato, por exemplo, com a tecnologia do telefone, trouxe logo o telefone para o Brasil, né? Ele se reuniu com Graham Bell e aí, logo que ele conheceu o telefone, já trouxe as linhas para serem instaladas aqui no Brasil. Então, um homem moderno, mas ele não conseguiu refletir essa modernidade que ele tinha na visão de mundo dele, no governo dele, por causa dessas alianças com essa elite mais tradicionalista. E não podia mexer com o latifúndio e com a escravidão, que são duas coisas muito importantes para a modernização do Brasil. Acredito que vocês concordem com isso. Por isso que vão sendo aprovadas certas coisas ligadas a isso. Por exemplo, em 1850, que é o ano da Lei Eusébio de Queiroz, foi aprovada a Lei de Terras. Veja só como foi a proteção ao latifúndio. Até 1850, não havia uma lei que regulava a posse de terras. Né? Desde a chegada do Cabral, a coisa foi invadir terra, não é? O que mais o Brasil tem são terras. Então aquilo tudo foi meio regulado, né? Toda a ocupação do Brasil pela invasão, não é? Muito bem. Agora, a partir de 1850, tem uma lei que vai regular a posse das terras. Vai dizer que a terra é possuída, né, adquirida por meio da compra e da venda, ou seja, pelo dinheiro. É interessante que agora que o Brasil vai ter ex-escravos, né, que o Brasil vai ter até imigrantes, pessoas, então, que não são da elite, esse pessoal não tem dinheiro. Então, eles não vão poder adquirir as terras, não vão ter condições, não é? E ao mesmo tempo, veja só, esta ideia de que as terras têm que ser compradas e vendidas, isso faz parte da lei de terras, mas tem uma outra coisa também. Quem já tem as terras, segundo esta lei, vai ter que ir lá na secretaria da igreja, né? A secretaria da igreja fazia este papel à época, né? Não havia uns cartórios. E vai registrar a terra que você tem. Mas veja só, as pessoas mais bem informadas, as pessoas da elite, que já têm grandes quantidades de terras, né? Elas sabem das leis primeiro. Então elas vão lá registrar as terras e vão registrar terras muito além do que elas têm. Então as pessoas mais analfabetas, os pequenos proprietários, eles vão ficar sabendo disso muito depois. E na hora que eles vão tentar registrar a terra deles, já tem um nome. Já tem um nome que diz ali quem é o dono, né? Já tem um dono. Então, em geral, essa lei de terras vai dificultar o acesso da terra para as pessoas mais pobres, não é? Não vai poder mais ter invasão e eles não têm dinheiro para comprar. E dois, vai levar em que os próprios já latifundiários ampliassem, né, o latifúndio deles, tirando a terra de pequenos proprietários, pequenos sitiantes, né, que já tinham essas propriedades. Eles vão perder isso. Então, em geral, esta lei ela vai ampliar o latifúndio no Brasil. Ela é muito favorável a esses grandes fazendeiros. Então, o Império não podia mexer com a questão da estrutura fundiária, né? E não está mexendo. A lei de terras ela é favorável aos grandes latifundiários. Eu sempre aqui
sugiro ao aluno fazer uma comparação com a lei do Homestead Act, né? Homestead Act foi uma lei de terras dos Estados Unidos, na década de 1860. Foi aprovada pelo presidente Abraham Lincoln. E o Estado americano, né, dizia, vá para o oeste, né? Pegue a terra, produza a terra durante 5 anos, que a terra é sua. Né? O valor que o Estado vai cobrar dessa terra aí era assim, pouquíssimos dólares, era um valor simbólico. Então, enquanto os Estados Unidos fez uma reforma agrária, se bem que com a terra dos indígenas e dos mexicanos, é bom dizer isso, né? Enquanto os norte-americanos fizeram esta reforma agrária, desta forma, mas fizeram, os brasileiros restringiram o acesso à terra. E isso explica muito o desenvolvimento dos Estados Unidos e o não desenvolvimento do Brasil, pensando que Brasil e Estados Unidos têm uma história muito semelhante. Ambos foram colônias, não é? E ambos conseguiram a sua independência posteriormente, tinham grande extensão territorial. E aí, um se desenvolveu muito e o outro não se desenvolveu tanto assim. Uma das explicações está por aí, a questão agrária. Outra coisa muito importante que a gente vai destacar é que os caras do Vale do Paraíba não queriam que mexesse com a escravidão. Proibiu o tráfico, mas não podia mexer com a escravidão. Essa situação passou a ser uma situação que ficou pendente no Brasil. E aí, né? A escravidão está sendo abolida no mundo inteiro, era uma mancha. Então se optou por uma ideia de ir empurrando com a barriga a questão da escravidão e se aprovando umas leis que davam o sentido de que aos poucos a gente estava chegando por etapas na abolição. Mas que no fundo, se você estudar essas leis que vão sendo aprovadas, não é bem isso. Quer ver? Por exemplo, em 1871 teve a Lei do Ventre Livre. Aliás, foi uma cópia de uma lei cubana. Deixa eu falar de Cuba. Vamos falar de Cuba, polêmico. Porque Cuba ainda era uma colônia da Espanha, produtora de açúcar, e tinha escravidão por lá ainda, né? Estados Unidos ainda tinha também a escravidão, não é? A escravidão nos Estados Unidos, na verdade, foi então abolida em 1865, no final da Guerra Civil. Então, olha, em 71, quando teve a lei do ventre livre, não tinha nem mais os Estados Unidos, né? Então, Cuba e Brasil eram os únicos lugares que tinham ainda, né, a escravidão oficial, né, nas suas regiões. Então, em 71, copiando uma lei cubana, vem a lei do ventre livre. O que dizia a lei do ventre livre? Presta atenção, que daqui para frente, toda criança que nascesse do ventre de uma escrava, não é? Já nasceria livre. Muito bom, muito bom, muito bom. Porém, veja só, nasceu a criança, a mãe ainda é escrava. Se a mãe ainda é escrava, o que fazer com a criança? Então, vamos lá, fica com a mãe até os 8 anos. Quando chegar nos 8 anos de idade, aí vai ter que se optar. O dono da mãe vai optar em entregar a criança para adoção ou, já que ele entregar a criança para adoção, não é? E ganhar uma indenização, né, do Estado por esses 8 anos. Ou se não, a indenização vai vir da própria mãe. De que forma? Fazendo com que a criança trabalhe até os 21 para cobrir esse déficit que o senhor teve educando a criança, né, ou sustentando a criança até os 8 anos de idade. Né? Então, em geral, essa lei era inaplicável, porque os primeiros libertos, então, só existiriam realmente 21 anos depois. Então, é uma lei praticamente inócua. Tem também aquela de 1885, né, a lei dos sexagenários, que é uma outra piada, né? Veja só, que todos os escravos com mais de 65 anos estão livres no Brasil. Veja, que escravo que chegava a 65 anos de idade. Né? Nem os senhores, né, chegavam a essa idade em média no Brasil naquela época. Então é para libertar ninguém. Caso houvesse um escravo velhinho, veja só, agora ele estava liberto. Que bom para ele, não é? Ele trabalhou a vida inteira para o senhor. Agora ele pode ir embora? Mas e aí? Não tem aposentadoria, não há nenhum tipo de aparato estatal para protegê-lo.
Agora, por outro lado, a gente tem também aqueles fazendeiros que eu chamei de pessoas de uma mentalidade mais empresarial, que eram os do Oeste Paulista, não é? Então, os do Oeste Paulista, veja, isso aqui é um modelo explicativo, não vai querer explicar toda a realidade por isso. Mas, vamos lá, tá valendo. Ó, esse pessoal, ele faz um mínimo cálculo. O empresário faz um cálculo. Sua mão de obra. Qual o preço da sua mão de obra? Como o número de escravos no Brasil vai diminuindo, porque o tráfico não traz mais escravos de fora, evidentemente que o preço unitário do escravo vai subindo com o passar do tempo. Então a mão de obra vai ficando cada vez mais cara. Então é nesta conta capitalista, inclusive, que os caras do Oeste Paulista vão querer abandonar a escravidão, porque a mão de obra fica cada vez mais cara, mais improdutiva, né? Há uma visão também negativa em relação da sociedade em relação a esse tipo de trabalho, porque o movimento abolicionista ele é crescente, muito popular no Brasil, né? No final do século XIX. Então, de alguma maneira, os caras vão começar a imaginar uma forma de substituir a mão de obra, né? E vão começar a decidir substituir a mão de obra pelo imigrante, né? O imigrante italiano, o imigrante espanhol, português, alemão. Então vai começar a vir a imigração para o Brasil, meio que fomentada pelos fazendeiros, né? Do setor agrícola brasileiro. Há uma primeira experiência do senador Vergueiro de trazer aqui para as suas fazendas, aqui no interior de São Paulo, né, os imigrantes. E aí ele faz um sistema de parceria. A ideia de que ele pagaria a passagem do imigrante, que depois o imigrante ia chegar aqui na fazenda, ia trabalhar por um tempo, e daí depois ele ia pagar de volta, né, o preço da passagem. Veja como isto não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque quando o imigrante aqui chegava, não é? Ele tinha, por exemplo, né, ele não recebia um pagamento por mês. O pagamento existiria depois da colheita, né? É aí que teria um primeiro pagamento. Veja como essa mão de obra era muito mais barata que a mão de obra do escravo, que você teria que sustentá-lo, né? Agora é uma mão de obra gratuita, porque a estrutura para que o imigrante fique na fazenda já existe, que era a mesma estrutura que usava o escravo. E aí o cara não vai receber nada, e o fazendeiro não tem nada a ver com isso. Ó, tem uma horta aí para você e boa, né? E o cara vai precisar de mantimentos e tal, vai comprar na venda da fazenda e vai marcar na caderneta. No final das contas, né, no primeiro pagamento que ele fosse receber, o cara vai somar lá o valor da caderneta, vai somar o valor do preço da passagem e o valor que ele tem para receber. No final das contas, a maioria das vezes ele ficava devendo, ou seja, ficava numa condição análoga à própria escravidão. Isso aí pegou muito mal para o Brasil, não é? Começou a se fazer uma propaganda na Europa contrária a vinda dos imigrantes para o Brasil, né? Olha, não vai lá no Brasil, né? Governos nacionais na Europa falando para o seu cidadão, não vá para o Brasil que é furado, entendeu? Você vai acabar se tornando alguma coisa próxima a escravo por lá, vai ficar devendo e tudo mais. Então essa experiência ela foi meio fracassada, esse sistema de parceria. É que depois, na década de 1880, o próprio Estado brasileiro, não é, passou a subvencionar, né, a própria passagem, entregava a passagem para o imigrante. Aí sim a coisa valeu, a coisa pegou no breu mesmo, aí a imigração aumentou muito mesmo. Aqui tem uma grande jogada do conselheiro Antônio Prado, né, um dos conselheiros lá do Império, do governo do Império. Ele dizia, né, que os fazendeiros, ele recebia dos fazendeiros, e ele mesmo, o conselheiro Antônio Prado, ele era um grande produtor de café lá de Santos, né? Os fazendeiros queriam, para ter a Lei Áurea, né, para ter a abolição, eles queriam a indenização. E aí, é claro que o conselheiro Antônio Prado dizia que não haveria a indenização do Estado, não haveria condições, mas que poderia fazer uma jogada. O Estado passaria a subvencionar o preço da passagem e os fazendeiros receberiam esse imigrante gratuitamente, né? E foi essa negociação que fez com que a Lei Áurea, lá em 13 de maio de 1980, fosse aprovada no parlamento, apenas com um voto contrário, né? Esta jogada que o conselheiro Antônio Prado fez na época, em relação à subvenção do Estado em relação ao preço da passagem do imigrante. Muito interessante essa história, inclusive. Bom, então a imigração tem etapas, né? Primeiramente o próprio fazendeiro tenta
de alguma forma a organizar pelo sistema de parceria e depois, né, tem essa coisa subvencionada pelo próprio Estado. Há uma terceira coisa, né, que a gente precisa comentar aqui, a questão das colônias. O sul do Brasil seria um lugar fronteiriço onde as fronteiras ainda não estavam consolidadas, né? O Brasil disputando fronteira com a Argentina e tudo mais. Então é onde havia inclusive menos densidade demográfica. Então o Estado tinha uma preocupação de ocupar essas regiões. Então passa a trazer imigrantes que se tornam colonos, né? Formam essas colônias, né? Trazem famílias inteiras para ocupar o território. Assim que vem os italianos para o Rio Grande do Sul, não é? Vem alemães para Santa Catarina, poloneses para o Paraná e tudo mais. Só que assim, é bom a gente destacar aqui que há um viés aqui de algumas mentalidades e visões de um certo darwinismo social muito popular à época, de que o Brasil, para dar certo, né, seria necessário um branqueamento da população. Que a população negra, né, seria então uma mancha na estrutura social brasileira, porque os negros, eles criam-se todas umas teorias racistas, né, que eles não gostariam de trabalhar, que eles seriam malandros. Então todo esse racismo estrutural que nós temos no Brasil até hoje, né, tem já uma raiz ali, a escravidão está acabando. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou querer apagar esse passado, então eu vou branquear o Brasil. Então esta vinda de poloneses, alemães para o sul, né, italianos e tudo mais, de fato remete a um certo branqueamento da população, não é? Bom, gente, então agora a gente pode concluir aqui, né, chegando mais ao final da aula, que o Brasil tem um ambiente mais aberto para certas modernizações, mesmo com o comando do Império na mão das pessoas mais conservadoras, né? Por exemplo, né, se você somar, vamos somar a Lei Alves Branco, que tem o protecionismo alfandegário, não é? Se você somar isso com certas medidas modernizadoras que foram sendo adotadas a seguir, não é? Pelo pessoal do Oeste Paulista, de alguma forma você vai criar um ambiente favorável, não é? Se você somar, por exemplo, a ideia de que com a lei Eusébio de Queiroz, né, a lei Eusébio de Queiroz então proíbe o tráfico. Quando proíbe o tráfico, aquele capital que os fazendeiros gastavam, né, para comprar o escravo, que ia para fora do Brasil, esse capital ficou. Então, olha, tem a Lei Alves Branco, que é a lei que faz o protecionismo do mercado brasileiro. Aí você tem um capital que fica aqui dentro mesmo, isto cria um ambiente para que os negócios cresçam, né? Há um certo surto industrial no Brasil da segunda metade do século XIX em relação a essas medidas, Lei Alves Branco, né, proibição do tráfico, né? E aí existe um brasileiro, né, que é o Irineu Evangelista de Souza, o chamado Barão de Mauá, que ele é o símbolo, né, desta época. Então, esta época de uma visão de empreendedorismo, né, de novos negócios, esse ambiente que se cria a partir da Lei Alves Branco e da proibição do tráfico, então favorece o que a gente chama de Era Mauá, um certo ambiente de negócio simbolizado por esse Irineu Evangelista de Souza, que criou banco, né, fábrica de estaleiro, né, construção de navios, né, esse cara usava sempre mão de obra livre, então foi um grande empresário do Império. Aliás, perseguido, inclusive, pelos mais tradicionalistas, acabou até, né, boicotado, acabou falindo, mas já quando morreu em 1889 já tinha até recuperado grande parte de seus negócios. Valeu por acompanhar esse vídeo até agora, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e tamo junto!